Bom, meus amigos, vocês devem estar vendo no noticiário sobre a viagem de Lula à China. O que esperar dessa viagem? Você espera algo de bom? Você espera investimentos, geração de emprego aqui no Brasil? Pois bem, eu vou mostrar algumas coisas para vocês que vai fazê-los pensar, e pensar bem no que está acontecendo. Eu separei algumas coisas para relembrarmos, outras que são documentos vazados do Partido Comunista Chinês, que podem elucidar algumas outras coisas que vêm à mente de todos, tá? Então eu peço que você fique até o final do vídeo. Peço que você ajude compartilhando, deixando seu like, comentando. Quiser os links das fontes, me comenta aí, eu quero, e eu vou te mandar, tá bem? É só deixar o comentário aí, eu quero que eu mando o link. Pessoal, quer mudar de vida? Você quer aprender uma nova profissão? Algo que você não vai depender de patrão, você não vai depender do governo, não vai depender de ninguém, apenas de você, do seu esforço, da sua força de vontade? Clica no primeiro link da descrição. Você clicando aí, você tira todas as suas dúvidas, tá? Se você tem força de vontade, se você tem ânimo para aprender e se você quer realmente mudar de vida, clica aí, tá certo? Você vai ter uma surpresa grande. Eu estou fazendo isso e está me ajudando bastante, tá bem? Só o tempinho da vinheta e a gente já volta. Bom, pessoal, como eu falei, essa viagem do Lula provavelmente vai trazer investimentos para o Brasil, tá? Eles vão falar, olha, nós fechamos acordos comerciais, vai trazer investimento para o Brasil, nós vamos investir em infraestrutura, nós vamos investir em diversas áreas, vai gerar empregos. Claro, tudo tem o seu bônus e tem o seu ônus. Agora, será que vale a pena o custo-benefício disso? É isso que nós vamos ver. Eu vou mostrar algumas coisas que vão deixar você pensativo sobre o que está sendo feito. É claro, você confia no anjo caído que está habitando o Palácio do Planalto? Eu não confio. E eu sei que vem coisas ruins por trás disso, tá? Então vejam só. Primeiro de tudo, vamos relembrar o que ele disse sobre o governo chinês, tá? Eu vou colocar aí na tela. A China é capaz de lutar contra o coronavírus tão rapidamente porque tem um partido político forte, um governo forte, porque o governo tem controle, tá? Frisem bem essa palavra, controle e poder de comando. O Brasil não tem isso, nem outros países. Então vejam só o elogio dele ao governo chinês. E todos nós sabemos o que acontece no governo chinês. Pessoal, se vocês ouvirem algum zumbido aí, é o ventilador que está ligado, tá? Então vejam só, vamos lá. Aí você tem algumas expectativas, tá? O que esperar dessa viagem? Por exemplo, no Estadão, alguns especialistas falando. Vejam só. Lívio Ribeiro, o que essa administração faz agora é retomar esse contato multilateral. Esse é o ponto mais importante desta visita. Recolocar o Brasil na arena do jogo. Leonardo Trevisan. A grande expectativa da visita é abrir espaço para que o Brasil sente na mesa decisória do mapa geopolítico mundial. O Brasil se aproxima da China nesta condição de ocupar algum espaço com confluência de interesses, tá? Uma confluência de interesses deles. Temos mais. A agenda deste encontro vai estar capitaneada pelos interesses chineses, tá? De acordo com Trevisan, a China pode fazer alguma pressão para a assinatura da Belt and Road Initiative, ou Cinturão da Nova Rota da Seda, tá? Os Estados Unidos estão com uma certa restrição em fazer investimentos no Brasil, principalmente em infraestrutura, e a China quer ocupar este espaço. Então são algumas das expectativas de especialistas para essa visita. Agora vejam só o que está no Global Times. Para quem não sabe, o Global Times, ele é o porta-voz do Partido Comunista Chinês, tá? Então vejam só. A sabedoria da China em modernização e democracia. Pasmem vocês. Democracia pode ser desenhada pelo Brasil. Quem está dizendo isso? Um estudioso brasileiro da FGV. Tá bem? O presidente brasileiro
o anjo caído, fará uma visita de Estado à China de 11 a 14 de abril, anunciou a assessoria de imprensa presidencial em 31 de março. Os dois países têm promovido uma parceria estratégica abrangente. Qual será o maior destaque da visita? Como os dois países podem defender conjuntamente o multilateralismo e enfrentar os crescentes riscos globais. Evandro Menezes de Carvalho, diretor do Centro de Estudos Chineses da Fundação Getúlio Vargas, compartilhou as suas opiniões sobre essas questões, tá? Então eu separei algumas coisas. Se você quiser o link, comenta aí, eu quero. Além disso, vou mandar lá no canal do Telegram, tá bem? Vejam só, na verdade há razões diferentes em relação a 2008, quando a reforma das organizações internacionais foi apoiada pela China e pelo Brasil, por razões econômicas. Agora, os dois países provavelmente apoiarão a reforma das organizações internacionais ou o fortalecimento do multilateralismo por razões políticas, dada a situação da Ucrânia e o comportamento dos Estados Unidos no cenário internacional. É hora de discutir a ordem internacional. Vejam só. Se você está discutindo a ordem atual, é porque está vindo uma nova ordem. E promover o multilateralismo para evitar mais conflitos políticos. Acho que o presidente Xi Jinping têm o mesmo objetivo nessa área. No Ocidente, há muitos mal-entendidos, desinformações ou fake news sobre a China, principalmente por causa dos Estados Unidos. Então o Brasil poderia se esforçar para evitar essa falta de entendimento sobre a China. E vejam bem, prestem atenção nas coisas que ele vai falar aqui. A China oferece ao mundo muita sabedoria e filosofia chinesas. A modernização chinesa, até certo ponto, reflete sua forma de desenvolvimento econômico. Precisamos aprender toda essa experiência chinesa e a filosofia chinesa para entender melhor o país neste século. A China desenvolveu vários conceitos, incluindo a comunidade com o futuro compartilhado para a humanidade, a iniciativa de civilização global e o BRI, que é a Belt and Road Initiative, ou o novo cinturão da nova Rota da Seda, tá? Infelizmente, o Brasil ainda não entendeu totalmente o significado da BRI. Não é apenas um conceito, mas uma iniciativa que promove o comércio entre os países envolvidos e as trocas entre pessoas, que é um novo tipo de integração econômica proposta pela China. Então prestem atenção. Vocês já me viram falar aqui no canal sobre esse cinturão da Rota da Seda, a nova Rota da Seda, ou a BRI, como eles chamam, Belt and Road Initiative, tá? O Brasil ainda não assinou, não faz parte desse novo cinturão da Rota da Seda. Agora, nós temos exemplos de países que caíram na armadilha da dívida, até porque os juros geralmente são até 4 vezes maiores do que os empréstimos feitos por Banco Mundial, FMI e outros órgãos internacionais, outros países, tá? Então é uma coisa mais difícil de pagar. E esses países caíram numa armadilha. Por que eu digo isso? Vamos dar um exemplo próximo aqui, a Argentina. Hoje nós temos uma base militar chinesa na Argentina. Eles assinaram um contrato com o governo de Cristina Kirchner. Instalaram essa base. Quando Maurício Macri assumiu, ele se deu conta do que estava ocorrendo, ele falou, olha, nós precisamos rever isso. Por quê? Nessa base, a Argentina não tem a soberania do território. A soberania daquele pedacinho do território argentino foi cedida à China. Quando o Macri chamou para renegociar, a China fez o quê? Olha, nós renegociamos, aceitamos. Nós podemos sentar na mesa e negociar, mas para renegociar esse contrato, nós teremos que renegociar todos os outros contratos que nós temos aqui. Todos os investimentos em infraestrutura que nós temos aqui. Nós vamos renegociar todos, não apenas ele.
Maurício Macri ficou impotente, ele não tinha o que fazer, já que a China tem muitos bilhões investidos na Argentina. Outro país que podemos citar como exemplo é o Sri Lanka, que teve que ceder o porto construído pela China no seu país, ceder ali a soberania do território, onde se trabalha apenas chineses, não gera emprego para o pessoal do Sri Lanka, e eles perderam a soberania daquele território porque não conseguiram pagar a dívida. Tiveram que fazer uma concessão de 99 anos. O Djibouti também tem uma base militar instalada da China. São países que caíram nessa armadilha. Quirguistão caiu nessa armadilha. Maldivas caíram nessa armadilha. Todos esses países, o Quênia também caiu nessa armadilha. Principalmente os países africanos. É claro, no Brasil não é pouco que eles estão prometendo investir. Eles não vão investir algo que eles possam perder. Eles querem ganhar de todo jeito. Se o Brasil conseguir pagar, eles vão ganhar. Se o Brasil não conseguir pagar, eles vão ganhar mais ainda, tá? Então vejam só. Em 2014, o governo chinês prometeu 40 bilhões de dólares para criar um fundo da Rota da Seda. Em 2017, a China anunciou que colocaria mais 100 bilhões de yuans, ou 14,5 bilhões de dólares. Já estamos aí chegando na casa dos 55 bilhões nesse fundo. Quanto será que eles vão prometer agora nessa viagem do Lula? O Brasil tendo um déficit, crescimento econômico abaixo da média mundial, como está previsto para esse ano pelo FMI. Então ele vai olhar aquilo e vai falar, opa, eu não me importo de entregar o meu país. E ele já está dizendo, olha, a Amazônia não é só nossa. Nós temos que abrir, nós temos a soberania do território, mas temos que abrir ela para o mundo inteiro. Não sou eu que estou falando, foi o próprio Lula quem disse. Ah, é só você pesquisar aí no Google que você vai ver. O governo chinês está criando cada vez mais canais pelos quais a população pode participar ou expressar suas sugestões. O governo chinês também aproveita a tecnologia para dar ao povo a oportunidade de expressar a sua opinião sobre algumas políticas. Vejam só. Democracia. Eu separei esse trecho aqui, eu não li a parte de cima, justamente para que vocês entendessem. Democracia. Como você tem uma democracia na China se você tem apenas um partido? Se você não pertence ao partido, você não pode se candidatar a cargo nenhum. Quem vota são os membros do partido. Que democracia que é essa? Então vamos lá. Olha o que ele fala da democracia chinesa. Quando olhamos para a China, o fato é que a ideia do Ocidente está tentando transmitir ao mundo sobre o sistema político chinês está errada. Porque o sistema político chinês é muito complexo. O governo chinês está criando cada vez mais canais para a população poder participar. Eu acho que os campos de concentração de Xinjiang devem fazer parte disso, né? Ou a perseguição aos cristãos também devem fazer parte desses canais de comunicação. O governo chinês também aproveita a tecnologia para dar ao povo a oportunidade de expressar sua opinião sobre algumas políticas. Faça isso no Weibo, por exemplo, e você vai ter sua conta excluída rapidamente. É o que acontece lá. Além de sofrer perseguição e poder até ser preso, dependendo do que você falar. A segunda é que a China tem uma conferência consultiva política, o Congresso Nacional do Povo. E os congressos do povo em diferentes níveis. É uma espécie de democracia consultiva. A China também possui o Sistema Autônomo Regional, que cria um tipo diferente de governança com especificidade. Existem comitês nas aldeias. Todos esses comitês podem escolher os seus líderes diretamente. É um voto direto e funciona. Ao contrário daqui, né? Já que ele está... se você ler o artigo todo aqui, eu separei algumas partes para não ficar longo demais. Mas você vai ver que ele está falando que a democracia do Ocidente não é lá uma democracia. Afinal, você vota só uma vez e depois os políticos decidem.
Desta forma, o que a China está dizendo ao mundo é que a China tem a sua própria democracia e sua democracia é a democracia socialista, como se houvesse democracia socialista. É só você analisar os países que implementaram o socialismo. Qual a democracia que eles têm? Essa é a grande questão que fica, tá? Então vocês vejam só, isso é um brasileiro que está falando. Não é um chinês. Está no jornal chinês, mas é um entrevistado, é um brasileiro da Fundação Getúlio Vargas. Agora eu vou mostrar para vocês, e aí eu peço que vocês prestem muita, mas muita atenção. Você viu que o Lula já elogiou o governo chinês. Agora eu vou mostrar para vocês documentos vazados do Partido Comunista Chinês em 2013, 10 anos atrás. Prestem muita atenção nisso. Para quem não acredita, só comentar eu quero, que eu mando o link, você pode olhar aí abertamente o documento que foi vazado, que é chamado documento número 9, tá? Eu tinha marcado aqui, mas como ele atualiza, acabou desmarcando, mas vamos lá. Vejam só, problemas notáveis relacionados ao estado atual da esfera ideológica. Embora aprovemos totalmente o mainstream ideológico, devemos também ver claramente a situação ideológica como uma luta complicada e intensa. Atualmente, as seguintes falsas tendências e posições, tá? Atividades ideológicas merecem atenção. 1. Promoção da democracia constitucional ocidental. Uma tentativa de minar a liderança atual e o sistema de governança do socialismo com características chinesas, tá? Vamos lá. Eu vou tentar remarcar onde eles estavam. Eles atacam líderes do partido por se colocarem acima da Constituição, dizendo que a China tem uma Constituição, mas não um governo constitucional. Algumas pessoas ainda usam a frase sonho constitucional para distorcer o sonho chinês do grande rejuvenescimento da nação chinesa, dizendo coisas como a democracia constitucional é a única saída e a China deve acompanhar a tendência do resto do mundo em direção ao governo constitucional. O objetivo de proclamar publicamente os pontos-chaves da democracia constitucional ocidental é opor-se à liderança do partido e à implementação de suas leis, de sua Constituição e leis, tá? Promover valores universais na tentativa de enfraquecer os fundamentos teóricos da direção do partido. Esses valores universais que eles estão citando aqui são, na realidade, por exemplo, os direitos humanos, que se aplica aí a toda a humanidade. Os direitos básicos e que a China não respeita de modo algum. Então, promover esses valores é um problema para o Partido Comunista Chinês. E se você fizer isso lá, você terá problemas. Tá? Dado o domínio de longo prazo das nações ocidentais nos domínios da economia, assuntos militares, ciência e tecnologia, esses argumentos podem ser confusos e enganosos. O objetivo desses slogans é obscurecer as diferenças essenciais entre os sistemas de valores do Ocidente e o sistema de valores que defendemos. Em última análise, usando os sistemas de valores do Ocidente para suplantar os valores centrais do socialismo. Outro grande problema para eles, promover a sociedade civil na tentativa de desmantelar a base social do partido no poder. Ou seja, a promoção da sociedade civil, para eles, é um grande problema. Os defensores da sociedade civil querem espremer o partido da liderança das massas no nível local, colocando-o mesmo contra as massas, a ponto de a sua advocacia se tornar uma forma séria de oposição política. Promover o niilismo tentando mudar o sistema econômico básico da China. Ou seja, essa história de privatizações lá, com eles não funcionam. Uma empresa que se destaca, como você viu aí, grandes big techs sendo perseguidas lá. Bilionários sendo perseguidos e presos. Tá? Então isso para eles é um grande problema. Vejam só, os defensores do neoliberalismo promovem ativamente a teoria da onipotência do mercado. Eles afirmam que o controle macroeconômico de nosso país está estrangulando a eficiência e a vitalidade do mercado e se opõem à propriedade pública, argumentando que as empresas estatais da China
são monopólios nacionais, ineficientes e perturbadoras da economia de mercado, e devem passar por privatização abrangente. Esses argumentos visam mudar a infraestrutura econômica básica do nosso país para enfraquecer o controle do governo sobre a economia nacional. Tudo é uma questão de controle para eles, tá? Promover a ideia ocidental de jornalismo, desafiando o princípio da China de que a mídia e o sistema editorial devem estar sujeitos à disciplina do partido. Preciso falar alguma coisa? Lá eles usam o partido para disciplinar. Aqui estão usando o ativismo judicial, tá bem? Definir a mídia como instrumento público da sociedade e como quarto poder, atacar a visão marxista das notícias e promover o livre fluxo de informações da internet. Esse é o grande problema para eles, tá? Difamando os esforços de nosso país para melhorar o gerenciamento da internet, chamando de repressão na internet. Se você fala qualquer coisa contra o partido, você é censurado, tá? Alegando que a mídia não é regida pelo Estado de Direito, mas pela vontade arbitrária da liderança. E pedindo que a China promulgue uma lei de mídia baseada nos princípios ocidentais. Também afirmam que a China restringe a liberdade de imprensa. Será? Não sei, né? O outro está falando que tem democracia na China, então eles não devem controlar a imprensa. Deve ser totalmente livre. Você escreve o que você quiser lá na imprensa da China. O objetivo final de defender a visão do Ocidente sobre a mídia é apregoar o princípio da liberdade de imprensa abstrata e absoluta, opor-se à liderança do partido na mídia e abrir uma abertura para infiltrar nossa ideologia. Tá? Promover o niilismo histórico, tentando minar a história do Partido Comunista Chinês e da Nova China. Questionar a reforma e a abertura de caráter socialista do socialismo com características chinesas. Tudo isso para eles são grandes problemas. Agora preste muita atenção nas soluções deles, tá? Número 1. Fortalecer a liderança na esfera ideológica. Os membros do partido e os governos de todos os níveis devem ter plena consciência que as lutas na esfera ideológica são perpétuas, complexas e dolorosas. Você deve fortalecer a consciência da situação política atual, visão geral, responsabilidades e riscos. Líderes de todos os níveis de governo vocês devem fortalecer seu senso de responsabilidade, fazer do trabalho na esfera ideológica uma alta prioridade em sua agenda diária, analisar e estudar rotineiramente novos desenvolvimentos na esfera ideológica, reagir com rapidez e eficácia, resolver preventivamente todos os problemas na esfera ideológica. Como fazer isso? Oriente os membros e líderes de nosso partido a distinguir entre teorias verdadeiras e falsas, ou seja, não é distinguir, é rotular. Olha, o que eu estou falando é verdade, aquilo que ele está alegando, mesmo com fatos demonstrados, é mentira, tá? Agora prestem muita atenção a isso, tá? Resista vigorosamente às falsas marés de pensamento influente e prejudicial. Ajude as pessoas a distinguir entre a verdade e a falsidade. Solidifique seu entendimento. Os membros do partido, especialmente os líderes de alto escalão, devem se tornar hábeis em lidar com problemas de uma perspectiva política ampla, estratégica e teórica. Eles devem reconhecer claramente a essência das falsas ideias e pontos de vista, tanto sua falsidade teórica quanto o dano político prático que podem causar. Devemos ter uma abordagem, vou até marcar na tela para vocês, ó. Devemos ter uma abordagem firme e uma postura clara em relação aos principais princípios políticos, questões de certo e errado, o que apoiar e o que se opor. Devemos manter uma disciplina rígida e clara, mantendo a unidade de alto nível com o Comitê Central do Partido sob a liderança do secretário-geral Xi Jinping, em pensamento, postura política e ação. Adesão
inabalável ao princípio de controle da mídia pelo partido. O princípio de controle da mídia pelo partido decorre do nosso sistema político e da natureza de nossa mídia. Devemos manter a direção política correta. Devemos nos apegar firmemente ao princípio do espírito partidário e da responsabilidade social da mídia. E que em questões políticas ela deve ser um só coração e mente com o partido. Devemos persistir na orientação correta da opinião pública, insistindo que a orientação política correta premeie todos os domínios e processos no engajamento político, forma, substância e tecnologia. Devemos dar alta prioridade à construção da liderança e das bases na esfera do trabalho da mídia. Precisamos fortalecer a educação sob a perspectiva marxista da mídia para garantir que a liderança da mídia seja sempre firmemente controlada por alguém que mantém uma ideologia idêntica ao comitê central do partido. Agora eu pergunto a vocês, hoje isso ocorre na mídia do Brasil? Com certeza ocorre. Se você olhar os editoriais dos grandes jornais, das grandes mídias, você vai ver que são todas pessoas alinhadas ao partido que está no poder hoje. Pessoas alinhadas com aquele tipo de pensamento tacanho que está se impondo aqui no Brasil através da presidência da República. Isso já acontece no Brasil hoje. E se você fala qualquer coisa contra, você é cancelado, você sofre perseguição. Vocês estão vendo tudo isso acontecer. Fortalecer conscientemente a gestão do campo de batalha ideológico, tá? A decisão do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo sobre o fortalecimento da proteção da informação nas redes. Informação nas redes é essa aí, da internet. É o que querem fazer aqui, regular as redes, para fazer exatamente isso. Tá? Fortalecer a orientação da opinião pública na internet. Purificar o ambiente da opinião pública na internet. Melhorar e inovar nossas estratégias e métodos de gestão para atingir nossos objetivos de forma legal, com a participação do judiciário, científica, o que estava acontecendo aqui no Brasil e que continua acontecendo, e eficaz. Tudo isso eles estão querendo fazer justamente com a regulação da internet. Agora, após ouvir tudo isso, após ver todas essas coisas, eu pergunto a você, você espera alguma coisa boa vinda dessa viagem do Lula à China? Porque eu não espero nada de bom. É claro, eles vão fazer toda aquela propaganda, vai ter investimentos. Olha, vão investir 40, 50, 100 bilhões de reais ou 100 bilhões de dólares. Mas tudo tem um preço. E o preço está enumerado aí para vocês. Basta que vocês nos ajudem a divulgar isso para que alcance mais pessoas, porque somos nós por nós. E sabemos disso, sentimos isso na pele nos últimos anos. Então eu preciso de vocês para distribuir esse vídeo. Recorte, compartilhe, marque pessoas nos comentários, envie para amigos, porque é muito importante, tá bem? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.